paz de Cristo, amada igreja do Senhor, estou aqui diante da palavra de Deus, me preparando para levar até você e a todos uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de perdão, de salvação, de consolação. Esta mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus transformador na vida dos que creem. Cumprindo assim o imperativo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". E essa é a incumbência, é o imperativo que Jesus deixou para a sua igreja e para todos aqueles que já tiveram verdadeiramente uma experiência real com o Senhor Jesus. E eu gostaria de compartilhar uma leitura textual que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 39, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. E diz assim o texto da palavra de Deus: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados curados, e os coxos a andar, e os cegos a ver. Glorificavam a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já estás comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo 33. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Que Deus aplique a sua palavra ali nos nossos corações, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fica aí a minha oração, que você possa, o mais rápido possível, fazer a sua decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pois bem, eu estava lendo esse capítulo de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 até o 39, e Deus falou ao meu coração a seguinte mensagem: nós estamos vivendo num mundo em que há uma carência muito grande de ouvir a mensagem de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é boas novas, transformador na vida dos que creem. E nós sabemos que esse imperativo ele está diante da igreja do Senhor. Ele está diante de todos aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus Cristo, verdadeiramente. É por isso que eu estou aqui, para falar desta verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer saber verdadeiramente sobre esses 3 tópicos, melhor dizendo assim, que Jesus mencionou, caminho, verdade e vida, você tem que aprender com a sua palavra, aprender com o Senhor Jesus. E nós estamos aqui como canal, como aquele que tem essa incumbência, essa responsabilidade de fazer com que esta palavra chegue até você. Talvez você tenha decepcionado com muitas coisas que você tem visto pela internet. Talvez você já não está mais acreditando na palavra de Deus, não acreditando nessas promessas. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até na divisão da alma, juntas e medulas. E ela é apta para ensinar e para corrigir. E é por isso que nós estamos aqui. E eu quero dizer para você, abrir um parênteses, dizer para você que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra realizando o seu ministério público, a Bíblia diz que Jesus percorria cidades e aldeias, sempre caminhando para Jerusalém. E Jesus ia pregando e ensinando, ia realizando seus feitos diante de toda a multidão.
e vinham pessoas de várias cidades, várias aldeias, para estar com o Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus se defrontou-se com várias situações dentro do seu ministério público. E esse capítulo 15, do versículo 9, diz assim, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães e peixes. E partiu Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subiu a um monte e assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e puseram aos pés de Jesus, e eles o sarou. Eu queria abrir um parênteses para você, que maravilha quando nós nos tornamos esse canal para que as pessoas possam conhecer Jesus, para que possam ter um encontro com Jesus. Nós vemos aqui que essa multidão de povo, esse povo, ele levou essas pessoas que estavam carentes, aleijadas, cegas, e colocaram aos pés do Senhor Jesus todas essas pessoas que estavam com essas enfermidades. E eles levaram até o Senhor Jesus. Que bom seria se nós, como servos do Senhor, pudéssemos sempre ser esse canal para que as pessoas pudessem conhecer Jesus verdadeiramente. E nós estamos aqui por isso. E o versículo 31 diz assim, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados curados, os coxos andar e os cegos a ver. E glorificavam o Deus de Israel. Interessante é saber que o Senhor Jesus, ele, diante de todas essas coisas que aconteciam dentro do seu ministério, Jesus não decepcionou ninguém. Todos que tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente tiveram a sua vida transformada. Eu já disse em certa ocasião que os discípulos, quando tiveram um encontro com Jesus, eles largaram as suas redes e seguiram o Mestre e deram as suas próprias vidas em prol do Evangelho, em prol do Senhor Jesus, em fidelidade ao Senhor Jesus. E se esse Evangelho chegou até nós, nós temos que agradecer estes pioneiros que levaram a mensagem do Evangelho, né? Quantos missionários, né, trouxeram essa palavra até nós. E se chegou ao nosso conhecimento, é porque alguém tomou uma iniciativa de levar o Senhor Jesus para que as pessoas possam conhecê-lo na sua essência maior. E nós vemos aqui esse povo levando essa multidão. E diz a palavra de Deus no versículo 32, você pode ver aí. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão, porque já estás comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus sentiu compaixão daquela multidão, mesmo depois de ter curado aquelas pessoas. Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. Jesus não queria que eles voltassem para os seus lares, para que eles não viessem desfalecer em sua caminhada até chegar aos seus lares. E Jesus sentiu compaixão, como Jesus continua sentindo compaixão desse mundo tão entregue ao pecado. Quantas pessoas hoje precisam ouvir a voz de Deus, ouvir a mensagem de Deus? Quantas pessoas hoje estão sem comer, sem beber, sem almoçar, sem jantar? Nós estamos aí enfrentando agora esta guerra, Estados Unidos, Israel contra o Irã, e muitas nações já estão envolvidas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas perderam seus pais, suas mães, seus filhos, seus netos, suas casas, até mesmo os animais estão sendo sacrificados, porque não tem ninguém para cuidar desses animais. E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar a você, para provar a você diante da palavra de Deus, que existe uma esperança, existe um caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação fora do Senhor Jesus. Não existe outro caminho que você possa se salvar a não ser o Senhor Jesus. Foi ele que pagou um alto preço na cruz do Calvário. Foi ele que foi humilhado, foi escarnecido, cuspiram em seu rosto, furaram ele com uma lança, colocaram uma coroa de espinhos, chicotearam o Senhor Jesus, foi julgado injustamente. Fizeram ele carregar uma pesada cruz, jogaram sorte sobre suas vestes. E ele ali na cruz derramou o seu sangue puro e inocente,
para nos lavar dos nossos pecados, para abrir a porta da salvação para toda a humanidade. Jesus pagou um alto preço, e a Bíblia diz que foi do agrado de Deus que Jesus padecesse tudo isso. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E agora ele abriu a porta da salvação através da sua morte na cruz. Ali ele venceu Satanás. Ali ele venceu a morte. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. E voltará com poder e grande glória. A volta do Senhor Jesus será uma volta triunfal. E Jesus sentiu compaixão dessa multidão. Diz o versículo 33 que seus discípulos questionaram ao Senhor Jesus, levantaram uma interrogação dizendo, e os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Os discípulos esqueceram que esse mesmo Deus, ele supriu as necessidades daquele povo que estava 430 anos escravo no Egito, subjugado ao jugo do faraó, e que Deus libertou esse povo com 10 pragas no Egito, usando ali Moisés para que levasse esse povo até a terra prometida. E durante a caminhada no deserto, Deus supriu todas as suas necessidades. E as suas roupas e seus sapatos, suas sandálias não envelheceram. Esse mesmo Deus era o Deus que estava presente aqui. O Deus conosco, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus desceu dos céus na pessoa de Jesus. Tomou a forma de homem para se identificar-se ao homem. Deixou a sua glória e veio até nós. E aqui nós vemos que os discípulos questionou ao Senhor Jesus. E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então Jesus mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, e seus discípulos à multidão. Eu queria abrir um parênteses. Interessante que na primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus saciou 5.000 almas, sem contar as mulheres e as crianças que não eram contadas. E sobrou 12 cestos. E agora nós vemos aqui os 12 discípulos, cada um com um cesto, distribuindo entre a multidão. Jesus estava dizendo assim, vocês terão que levar essa mensagem, não esse pão que perece, mas o pão que permanece. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que permanece, não o pão que perece. Aquele povo lá no deserto, eles comeram e ficaram com fome. E aí Jesus agora ordena aos seus discípulos que eles repartissem. E eles fizeram isso. E diz a Bíblia no versículo 37 que todos comeram e se saciaram. Eles não somente comeram o pão, mas se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços, após o Senhor Jesus ter orado ao Pai e suplicado ao Pai, e ali houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Diz a palavra de Deus, você pode conferir aí no versículo 38, que diz assim, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças que não eram contadas. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e se dirigiu ao território de Magdala. Jesus continuou seguindo o seu ministério, mas ele saciou a fome daquelas pessoas e curou todas aquelas pessoas. Eu quero dizer para você que a maior cura que Deus quer realizar na vida de cada ser humano é a cura da alma. Se sua alma estiver curada, todo o seu corpo está sã. A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu faltando uma parte do seu corpo, qualquer parte do seu corpo, do que sua alma ser lançada no inferno. E Jesus veio. Jesus fez muitos milagres durante o seu ministério, mas o maior milagre que Deus quer realizar hoje, nesse momento, na sua vida, é o milagre da salvação. Para que você não parta desta vida sem Cristo e sem salvação. É muito triste quando você vai ao enterro de uma pessoa, nós não podemos julgar.
Mas a gente às vezes pergunta assim, essa pessoa teve uma experiência com Jesus, ele aceitou Jesus como Salvador, ele teve essa experiência verdadeiramente com Jesus? Só Deus pode julgar, mas fica aí essa interrogação. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. A Bíblia fala, ela não deixa meio termo. Se você tem Cristo, você tem a vida. Se você não tem Cristo, você não tem a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero dizer para você que nenhum deuses, um D minúsculo morreu por você, nenhum deus romano ou grego, nenhum deuses morreu por você. Somente o Senhor Jesus morreu por você e por todos nós. Ele entregou a sua vida. Ele veio com esta missão. Diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus veio para reconciliar este homem com Deus e colocar este homem, esta mulher em perfeito juízo diante de Deus. Fica aí esta palavra. Eu não sei que tipo de enfermidade você tem, mas Deus sabe. E a Bíblia diz, aonde estiver um ou dois em meu nome, aí eu estou. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus para levar esta mensagem para este mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Para que você não saia deste mundo derrotado, porque nós entramos derrotados neste mundo quando nós nascemos pelo pecado, mas podemos sair com a vitória. E a vitória é quando nós temos Jesus no nosso coração. Quando a gente crê nessa palavra, quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente crê nesse verdadeiro evangelho. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para dizer a você que existe uma esperança diante desse mundo que nós estamos vivendo, onde os valores se inverteram, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas a palavra de Deus, ela continua aqui. Deus nos deu essa palavra e deixou esse imperativo com a sua igreja, com todos nós. Por isso que nós estamos aqui, cumprindo o ID, essa ordem do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe nosso país, a nossa nação, aqueles que estão em eminência, como autoridade desses países, que os foi confiado a levar este país para o rumo certo. Bom seria se todos pudessem verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus na sua essência maior. E ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus disse que nesse mundo existe uma paz, mas é uma falsa paz. Mas a paz que Jesus oferece é uma paz permanente, é uma paz constante, que ninguém pode tirar de você. Porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso que ele deu o brado ali, na hora que ele entregou o seu espírito. Está tudo consumado. A salvação, ela está estendida a todos. E eu quero dizer para você que o evangelho não é imposição. O evangelho é convite. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Sua alma precisa de descanso. A nossa alma precisa de descanso. E se você tem esse Jesus no seu coração, verdadeiramente, você está em paz. Porque você tem a paz do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém.